Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a oitava maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Caoa Sherry. Consulte condições em caoasherry.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. São 4 horas e 6 minutos. Chegamos, hein, na nossa CBN Campinas. Cá estamos para mais uma semana de muita informação esportiva. Semana cheia, muita coisa acontecendo. Depois da rodada do fim de semana, tivemos o retorno do vôlei, o Palmeiras voltando a ser Palmeiras no gênero, número e grau do seu Abel Ferreira, falando um monte de bobeira. Mas hoje é aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é infinitamente maior do que Abel Ferreira. Diga-se de passagem. Parabéns ao Verdão do Povo, ao Verdão de tantas glórias, ao primeiro campeão mundial da história do futebol entre os clubes. Parabéns, Palmeiras! 110 anos, hein? De mais desglórias do que glórias. Tinha coisa errada no Mundial, né? Tinha coisa errada. No México, não, mas é porque teve muita dificuldade na vida. Quem nunca teve dificuldade na vida, né? Ai. Não tivemos o Guarani, tivemos a Ponte, né? Nossa. Ponte Preta esteve em campo no fim de semana. Tivemos. Perdeu. Em casa. Mas eu vou falar um negócio pra você, foi o pior jogo que eu vi na minha vida. Foi um jogo, não, no primeiro tempo, e aí eu vou falar pra vocês, a transmissão do Sport TV no primeiro tempo não transmitiu melhores momentos no intervalo, porque não teve um chute ao gol. Gol. Jogo fraco, que resumiu o que foi a sexta-feira à noite, né? Uma tragédia. Fria, desolada. Igual aquele texto daquela repórter, né? Fraca, anêmica, capenga, xoxa e por aí vai. Que é isso, gente? Eu acho que o jogo teve umas 4 horas de duração. Também acho. E teve um final de semana muito ruim. Quem se preparou para acompanhar o Guarani não teve jogo do Bugre, devido às situações climáticas em Ribeirão Preto. E aí teve gente queimando a largada também em relação ao Primavera. Organizou um evento, um telão. Foi no mercado, gastou. Cerveja. Pô, dia 25, o cara gastou todo o restinho do voucher. Aquela quirelinha, 50 que tava na conta. Comprou a cerveja, falou, hoje tem um futebolzinho. É hoje. Pegou a Copa Lombo mais barata que tinha. Aí vem o Duarte Nogueira, o prefeito de Ribeirão, e ó.
Negativo. Aqui não. Aí não tem futebol. O cara manda foto pros amigos, pros companheiros da CBN. Aí, em vez de algum aliás, bom jogo, o cara me manda nota oficial. Aliás, tá fora. Aliás, os áudios que recebi dão conta de que o companheiro já tava em Nárnia, hein? Já tá. Pô, não vai ter jogo? Primavera. Áudios, tá louco. Comprometedores. Onde já se viu atrapalhar o jogo do Primavera? Fogo. Fogo é o Botafogo. Recebi um áudio assim. Teve a excursão pro Brinco de Ouro da Princesa. Foi o combo da CBN. Teve a excursão, combo da CBN. Nunca vi tanta gente brotar assim no Brinco de Ouro. Tem muita coisa. Fim de semana recheado. Né? O pessoal saiu aqui da porta da emissora. Igual a excursão de escola. Rapaz, uma van saindo da EPTV. Foi assustador, né? Foram funcionários e agregados. Tô vendendo uma foto de um cidadão dessa bancada de verde e branco no tobogã do Brinco de Ouro, hein? E é melhor ter, porque vai ser a única. Porque dizem que o Brinco de Ouro foi vendido, hein? Vai ser a única que tem, hein? Quem falou foi o mesmo cara que saiu na foto. E o cara dá uma disfarçada, né? Mete a camisa do Boston Celtics. Não vou querer falar nada não, mas quando eu não fiquei junto com a trupe, né? Mas a hora que eu olhei pra cima, no quarto gol, o cidadão tava aqui, ó. Estevam! Brasileirão nem vou falar. Porco é e gosta de uma pressão, foi ele que puxou. Brasileiro é obrigação. E teve gente levando titular também, né? Teve. Aproveitou. Acabou a farra, né? Sexta-noite aprontou, quebrou Campinas. Aí no sábado apareceu juntinho. Mas boa tarde pra vocês, seus mal acabados. Vamos lá, boa semana. Vamos juntos até às 17 horas. Tem muita coisa pra falar, né, Lupe? Mas tem bastante coisa pra gente falar a partir de agora aqui no Arena CBN, viu, Eliel? Aliás, hoje é 26 de agosto. Deixa eu ver o que é dia de hoje. Hoje nós estamos mais lento que caminhão em rotatório. Aniversário do Palmeiras, já basta. Pô, você tá ouvindo o programa, cara? Já falamos do programa, cara. Aniversário do Palmeiras já basta. Toma cuidado. Eu acho que hoje o tem Chaibe algo... tá naquela, né? Papagaio que fala demais é o primeiro a ser vendido, hein? Eu tenho uma piada boa de papagaio, depois eu vou contar pra você. Hoje é aniversário de Campo Grande, hein? Campo Grande. Campo Grande. Hoje só tem isso. É a cidade Dia morena, Internacional da Igualdade da Mulher. Importante. Abel Ferreira olha só aqui, olha só, no aniversário do Palmeiras, ó. Aí, ó, tá dado o recado, hein, professor? Foi mal, hein? Nossa, foi péssimo. Foi muito mal, muito mal. Palmeiras, e eu vi alguém cantando assim também, Lupe, né? Palmeiras, minha vida é você. Vou falar quem foi não, mas esse combo foi pé quente, né? Porque 5-0 e ficou barato pro Cuiabá, hein? O combo solitário do vôlei. Rendeu mais uma derrotinha pro vôlei Campinas, hein? Mas eu gosto do vôlei, eu prefiro o vôlei. Eu tinha, e claro, né, provando mais uma vez aos críticos, santista que sou, porque você imagina, se o meu Santos vem em Campinas, eu vou lá assistir. Agora, Palmeiras eu quero que... Enfim, até porque quem vive de amor é dono de motel, né, Cabelo? Dono de estabelecimento comercial de diversão. Tudo bem, Chaibi? Beleza, Léo, boa tarde a todos aí. Tudo certo. Não sei se mais você uma semana de Copa do Brasil, né? É semana de Copa do Brasil. Mas aí o Palmeiras joga na quarta ou na quinta, Chay? Palmeiras pega o Santos, né? Palmeiras vai treinar só essa semana. Parece que ontem, meu caro Fábio Chaibe, foi o MC, o mestre de cerimônias do show de Ivete Sangalo. Foi. Lá na quadra, né? No clube social. E eu vi fotos, hein? Eu vi fotos. Ele que puxou a chegada triunfal. E hoje, coincidentemente, aqui no Globo.com fala que Ivete Sangalo comprou uma mansão de 5 milhões lá em Orlando. Ou seja, Fábio Chaibe, além disso, além de MC, também trabalhando como corretor de imóveis. Também. Agora a galera aqui, ó, Fabiano Moreira, a galera criticando porque eu falei primeiro campeão mundial. Mas ué. É isso. Vamos fazer uma enquete se o Palmeiras é campeão mundial, sim ou não? Acho que não, né? Eu acho não, quer dizer, não para enquete. Não, acho que é uma boa, hein? Os ouvintes vão definir, Carlão então de Freitas. Palmeiras, campeão mundial. O aniversariante do dia, completando 110 anos, hein? Um dos times mais antigos do Brasil, só perde pro São José. E aí, é campeão mundial ou não? Só perde 9186-9070.
99186-9070. E aí? Não tô entendendo. Palmeiras é campeão mundial, William Cabelo? Na minha opinião, não. Ei? Foi com todo respeito, com todo respeito, a Taça Rio ela é importantíssima, ela tem seu valor, sim, mas é a minha opinião. O Palmeiras é campeão mundial, Carlão? Eu estou com o Cabelo, com todo respeito à nação palestrina, que acolheu a equipe CBN de braços abertos no sábado, mas não é campeão mundial. Na minha visão, o Palmeiras é campeão mundial. Na minha visão, o Palmeiras tem um título mundial. Antônio Lupe. Na minha opinião, o Palmeiras é campeão mundial de 1951, assim como o Fluminense é campeão mundial de 52. Fábio Scheibe. Eu já disse isso aqui, pode até ser um pouco controverso, mas também não considero o Palmeiras campeão mundial em 51. Foi a Copa Rio, foi importantíssima. Mais de 1 milhão de torcedores vieram recepcionar o Palmeiras quando voltou a São Paulo depois da conquista no Rio de Janeiro. Mas eu não considero com a chancela ali, com o carimbo realmente, que era um campeonato mundial, mesmo porque o outro depois, aquele Interclubes, né, só foi ser realizado em 60 e pouco. Mas eu não considero um título importantíssimo na história do Palmeiras, mas não é essa chancela. Na minha visão, campeão mundial. Mas então, por exemplo, agora vai ter um novo torneio mundial de clubes a partir de 2025, certo? Que vai ser um monte de clube, não é? Esse é o então, mundial. Então todos os que ganharam do passado... acabou, então. Exato. E agora vai ter o Intercontinental, né? Que o Palmeiras tá nesse já, né? O de Mundial, 25, de 25. Esse é o Mundial. Isso. E tem o Intercontinental, que é o antigo Mundial, né? Nesse de 24 é o Botafogo que vai representar o Brasil. Esse Intercontinental? Não, nesse agora, desse ano. Ah, tá. É o Botafogo que vai representar o Brasil. Eu acho que é River Plate. Pode cravar aí, é o Botafogo. O continente. O duro que eu tenho a camisa do River nem dá pra usar, porque o Scheibe comprou pensando na tia dele. Essa história. Pelo amor de Deus. Eu tô pensando no futuro, entendeu? Ah, tá pensando. Cuida da sua vida. Você tá rindo do quê aí? A blusa vermelha voltou. Chegou primeiro que ele ainda. Rapaziada, ainda bem que o jogo do Brinco não foi sexta 16, senão só o Cabelo apresentava o programa. Se bobear nem ele, hein? Manda mais música do sarcófago de hoje, porque o Guarani esteve em campo. O Guarani esteve em campo. No dia 26 de agosto. Bonnie Tyler? Que isso? Não, é Prince. Também não. Nossa. Eu não tenho a menor ideia de quem é. Mas conheço a música, mas não sei. Uma música dessa dá uma depressão. Se o cara ouvir uma música dessa sexta-feira sozinho, ele liga pro ar. Ele liga. Olha, velho. Olha que isso, velho. Que depressão. Só é lá na discoteca Voodoo, lá nos anos 80. Fazia passinho, Cabelo? Lá no túnel do tempo tocava ou não? Ali na como é que chama ali? Na Suleste ali? Acho que tocava, hein? Fim de mês, o cara mais liso do que sovaco de estátua. Cimento armado. Ouviu um negócio desse, velho? Sovaco de estátua. Tá louco. Começou o programa, não vou nem continuar. Ô, depressão desgramada. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas.
A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 18 minutos de volta com a Arena CBN. Boa tarde a todos. Francisco Balbino, Cidade Universitária 2, Barão Geraldo. Sim, a alteração no formato da competição. O Corinthians ganhou um torneio mundial. Foi considerado mundial? Os ouvintes estão dizendo que o Palmeiras tem mundial aqui, ó. Boa tarde, Mundial 51 pra mim é pinga. Ih, rapaz. O limão vai bem. Se o Palmeiras é campeão mundial, o Corinthians é tri-mundial, São Paulo é tetra mundial e até o Bangu tem mundial, é isso mesmo, Lupe? O Bangu tem. O Bangu tem essa Taça Bangu Rio, tem, né? tem. O Bangu tem? Tem. Então campeão mundial também, olha que beleza, hein? Itamogi, Minas Gerais, sempre ligado Que na ano CBN. que foi do Bangu? Manda um queijo pra nós aí, velho. Itamogi? Podia mandar um queijo pra Que nós, ano foi hein? do Bangu? 1953. Não, se eu fizer foi o Fluminense. 52. 52 foi o Fluminense. Bangu. Foi 53. Ele ganhou de quem? Do Palmeiras. Ah, então é. Vamos ver, campeões, Taça Rio. 1951 Palmeiras, 52 Fluminense, 53 Vasco, 54 Corinthians, 55 São Paulo, 60 Bangu. Ah, 60. 60 Bangu. 60, Lupe? O Bangu, né? No caso, foi 60 o Bangu. Foi 60, né, Cabelo? 60. Então, o Corinthians e o Bangu também são. Sim. Quem decide é a FIFA. Mandou aqui o ouvinte. Bangu, campeão mundial. Boa tarde, jogo do São Paulo e Botafogo vai ter Fluminense e Atlético no mesmo horário no Rio de Janeiro. Será que isso não vai dar problema? Mas é que São Paulo e Botafogo é em São Paulo. E o Fluminense e Atlético é no Rio. Não, acho que não tem problema. Não, os dois vão ser no Rio, mas a Conmebol ainda não desmembrou a tabela. Então vai Provavelmente desmembrar. um jogo é quarta, desmembrar. outro é quinta. Então vai desmembrar. Entendi, hein? Francisco de Assis. Para deixar o meu irmão Elton feliz, vou dizer que o Palmeiras é campeão mundial, sim. Ah, deve estar devendo alguma coisa pro amigo, né? Esta enquete não tem lógica. Está parecendo o referendo de 2025 sobre as armas. Tem que votar para valer sim. Claro que o Palmeiras não é campeão mundial. Ih, rapaz. Boa tarde. Palmeiras foi campeão mundial na era medieval. Na era moderna ainda não foi. Boa. Vale, né? Tá todo mundo aqui, ó. Não, Palmeiras não é campeão mundial. Jamais. 51 é pinga. Palmeiras campeão mundial do PlayStation. Boa. O outro só mandou um não em caixa alta. Não, sim, mas pelo menos participou do programa. Isso é o que importa. Wellington de Campinas. Hoje é Dia Internacional do Cachorro, é mesmo? Não é, não. Olha, será que é? Eu vou pesquisar aqui. Vamos ver, hein, rapaz. Dia Internacional do Cachorro. Au. Deixa eu ver. Ah, rapaz, pior que é mesmo. Hoje é mesmo? 26? Hoje é Olha dia. aí. Parabéns, então. Dia Internacional do Cachorro. Valeu, parabéns, Chaibi. Parabéns, Eu sou um apaixonado por cachorro. Não, então você eu é um posso considerar cachorrão. Parabéns pra mim. Cachorro. Pra não dizer outra coisa. Faz né? um au-au aí, Chaibi. Mais tarde, cara. Vai, Shaibe. Dá uma latida aí, Shaibe. Que isso? É um cachorro com sinomose, mas tá bom. O primeiro campeão mundial e maior campeão do Brasil. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. André de Campinas. Se o Palmeiras tem mundial, o Eliel é o funcionário mais presente da bancada. O Everton Luiz. Ô, Everton, não tô colocando ninguém no rolo e você coloca eu no rolo, cara. Que isso? Pra mim, 51 é pinga. Mandou mais um aqui. Quem decide é a FIFA. Agora é só café. Mas sabia que tem uma ligação, né, da Pinga 51 justamente com esse título do Palmeiras, né? Foi uma homenagem ao título do Palmeiras lá em Pirassununga, né, que é a sede da empresa, a 51 Velho Barreira aí, nomeou 51 justamente por ser o título levando as origens brasileiras, o que o Brasil não tinha conquistado em 50, o Palmeiras conquistou em 51, não sendo campeão mundial, campeão da Copa Rio, mas a festa foi tão grande, a homenagem é tão grande que 51, a bebida é em homenagem ao título do Palmeiras. Hoje é dia do Internacional do Cachorro, não é? Hoje é. Vamos colocar nas nossas redes? Manda a foto do seu melhor amigo aí, do seu cachorro. Cachorro. Manda a foto, pode Quem ser. tem aí. no caso, Claro, né? exato. Manda aí, 991869070 com um nominho. Vamos fazer uma galeria e colocar nos stories. Você tem? Não, agora já não tenho. Eu tenho. Meu chama Boris. Boris. Aliás, o Boris é apaixonado pelo Marco Guarizo. Eu tinha o Bolota. O Boris não pode ver uma canela. Não pode, que ele Ele já é. tá... Ele O tá... Mas o Boris, coitado, é igual arame liso.
rodeia e não fura nada. Apesar que o Guarani demorou 20 minutos pra tirar ele da canela dele. Eu não entendi por quê. Manda a foto do seu dog aí, no Dia Internacional do Cachorro. Você tem cachorro, Cabelo? Eu não tenho. Já teve na vida? Já teve. Todo mundo já teve. Você já teve também, né, Lu? Eu já tive 2 que, infelizmente, já estão com o Papai do Céu. Plano. Você tem, né, Chaibe? 2 cachorros, né? Tenho, Belo, e também considero a Madonna também como sendo minha cachorra aqui. Gosto bastante dos dois. O Belinho tá deitado agora, relaxado ali um pouquinho. Ah, que bonitinho. O Belo que faz parte do programa, né? Quando começou aqui o Arena, ele participava de todos. Olha que bonitinho, né? o Abraão. O Abraão tá no vaso. Que bonitinho a fotinho do Abraão. No vaso de planta, no caso, né? Não, no sanitário. Não, que legal. no vaso de Manda planta. aí, eu quero ver os cachorros dos ouvintes. Nós vamos fazer uma galeria e vai subir no Stories. Olha a Cora, que bonita que é a Cora. Olha, é um Yorkshire. Quanto tempo eu não vejo um Yorkshire, hein? A Fátima de Campinas mostrando o Cláudio. Que nome legal pra cachorro, hein? Não, Cláudio tá com frio, hein? Cláudio tá com frio. Agora tá na moda, né? Nome de gente. Mel é um nome tradicional de cachorro, né? Mel é doce, né? Esse é o Bruno. Que legal, essa raça eu não sei falar. É o salsicha, né? O salsichão. Aliás, eu sempre quis ter um salsichão aí. Quem tiver doando, eu aceito, hein? Você nunca quis no salsichão? O cachorro, eu tô falando, pô. Vocês são muito maliciosos. Aí, Fabião, salsichão. Amanhã você conversa com aqueles da Oktoberfest a gigante. Nikita aqui, ó, que bonitinho, bonitinho. Rapaz, esse aqui dá medo, hein? Deixa eu ver. O Wellington Luke, ou Luck. Você é louco. Esse é o famoso Pitbull, hein? Gato chama Emílio e o cachorro Relâmpago. Quem é mascote tem o cachorro como mascote? É o Botafogo, né? São Bernardo. O São Bernardo. São Bernardo. Verdade. Olha o cachorro do cabelo aqui. Ô, Carlão, 5-0, lavou a alma literalmente esse Palmeiras, lavou hein? a alma, o Palmeiras venceu bem, com autoridade, já no primeiro tempo encaminhou a vitória. Acho que o Palmeiras, com essa folga no calendário, em virtude das eliminações nas Copas, surge como o grande favorito ao título brasileiro. Tem o Fortaleza, que realiza grande campanha. Aliás, parabéns, né, ao Lion, né, fazendo muito bonito nesse Está nascendo um novo líder, hein? Coisa linda. O Flamengo é forte, mas tem outras Copas. O Botafogo também. Então, por essa folga, entre aspas, aí, eu vejo um Palmeiras muito forte na conquista pelo tricampeonato de fato. Fortaleza, seria, né? 10 vitórias seguidas em casa, hein? Mas eu ainda eu prefiro esperar um pouquinho mais com o Fortaleza, com relação a título. A campanha já está consolidada, né? Maravilhosa. Já não cai mais. Já não cai mais. Não cai mais. E vai brigar por Fortaleza Libertadores, tá? O título eu prefiro esperar um pouquinho. Mas que trabalho sensacional faz o Fortaleza. E ficou né? barato, sim. Ficou barato. Sim. Tirou o pé. Segundo tempo, Palmeiras voltou meio... Aliás, o Walter já chegou em alguma bola? Porque o Walter também, eu vou te falar, hein? Tá mais lento do que... Olha... Não é que falhou, uma bola... o gol do Estevam... O do Estevam no canto dele, não dá pra tomar aquele gol lá. O Cabelo, que demora 3 anos pra cair com esse mussarelão todo aí. Imagina se não chega naquela bola. O Walter, eu acho que se ele... deixa só o pé, ele tira, não precisava pular, velho. Teve o gol contra do Marlon também, né? Mas foi uma jogadaça do Estevam. Foi. O Felipe Anderson desencantou, quem sabe, né? O Maurício jogou bem. E o professor elogiou o gramado do Brinco, né? O Palmeiras, o Abel elogiou, né? Bastante o gramado Eu do falei Brinco. com o Chaibe hoje, eu acho que o Palmeiras, ele tem aí a chance segunda de mandar casa. mais jogas aqui do que em Barueri. Porque o Abel, ele sempre critica o gramado do Barueri. Aqui ele elogiou, e é difícil ele elogiar. Ele falou um monte de besteira na coletiva, falou. Não, ele foi um dos mais tops do mundo. Top, ele falou. Top. Não, e eu acho que é indicação clara de que quer jogar aqui, né? Sim. Eu acho que se você comparar o Palmeiras pra jogar em Campinas e o Palmeiras pra jogar em Barueri, acho que os caras preferem mais jogar aqui. Porque é um público diferente também, né, Léo? Lá em Barueri... A atmosfera tava muito legal. Também? Lá em um Barueri... monte de locutor de rádio pra ficar gritando lá. Lá em Barueri, a torcida do Palmeiras já não simpatiza, né? E ali pega o público paulistano, realmente. Aqui em Campinas não, pega o público do interior. O pessoal da região metropolitana foi lá prestigiar o Palmeiras, muito legal. Uma galera mais apaixonada, legal demais, ver família, viu? Hoje matéria do Globo Esporte mostrando pais com filho, levando o filho pela primeira vez. Família Freitas em peso. Em peso. Olha a Mel aqui com frio, ó. Cachorrinho do nosso ouvinte. Que tá frio, hein? O outro ouvinte aqui, boa tarde. Parabéns ao Elial. Palmeiras é o maior campeão por fax. Que isso, rapaz. Olha aqui, cachorrinho bonito. A Meg, que foi adotada, vítima de maus tratos. Que belo trabalho do ouvinte, hein?
Olha aqui que bonito Cacau. Ó o tamanhozão, que bonito esse cachorro. Ó, o Cacau anda comportado no carro, hein? Quantos cachorros aqui, hein? Ótimo programa. Obrigado, ouvinte. Eliel não pode ficar... Eliel, pode ficar com o meu salsichão. Vou levar aí o Fernando de Louveira. Boa, você tem, Fernando? boa, traz Sempre aí. quis ter uma raça dessa. Boa. Olha o Ziva, que bonito, cara de arteiro, hein, velho? Mas é pitbull também, um pitbull, né? mas que um cara de arteiro. Olha o Jordan, o Flávio de Vinhedo tem um Jordan. Ó, pastor alemão. Ele tem o Kobe e o Jordan. Com certeza ele é fã de NFL, né? Sim. Com certeza ele gosta. Gosta de um futebol americano, né? A Lola aqui, ó, uma Shih Tzu. Olha, tá com um pelão bonito da Lola, hein? Opa, aí sim, hein? Meu bolota era Shih Tzu. É Shih Tzu ou é Shatsu? É Shih Tzu, isso. Boa tarde. Tem alguns que são Carlão, chatos. Cristiano. Boa tarde, meninos. Silvia de Americana. Ah, Essa é a Lili. Lili. Olha que pose bonita da Lili. Nossa, a Lili é toda glamurosa, garbosa, né? Boa tarde, essa Boa é a tarde. princesa Pérola, Sueli de Serra Negra. Serra Negra. Faz tempo que eu não vejo esse cachorro. Esse é o Doberman. Boxer. Eu Boxer. tinha a musa que morreu. Que bonito, faz tempo que eu não vejo um boxer bem criado assim. E vou hein? falar um negócio. Parece o cabelo, parece. Não parece não, esse é mais bonito. O boxer, eu tive uma boxer, ela chamava Musa. Cara, a minha mãe, ela ficava até tarde, né? Porque não tinha... Eu lavava as nossas roupas lá e ela ficava até tarde com a máquina, a Musa boxer, eu ficava do lado dela até acabar. que Até bacana. acabar. E ela tinha 2 latidos. Um pra latido de brincar e o outro dia pra intimidar. Eu tive um pitbull também, mas ele era manso. Não, Carlão. esse é o que eu tive é boxer. Ele era manso. Ele nunca mordeu ninguém 2 vezes. Ele era mansinho. Nunca? Mas vai da criação, né? O Yuri, olha o Yuri aqui, ó, do Você Luiz de cria um Nova Odessa. pitbull. Esse é Shih Tzu Shih também? Tzu, comemorando aniversário, 1 aninho. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Se o Palmeiras mandar seus jogos sempre em Campinas, a CBN vai ter que reformular a bancada. Olha esse nome sugestivo aqui, ó. O Chantilly. Olha que bonitinho. Chantilly. Que bonitinho. Daqui a pouco aparece Marshmallow. Ele tá indo passear. Olha a Luna. A Luna, cara de brava, hein? Esse é Rottweiler, Não né? é fila, não? Fila? Não, acho que é Rottweiler. Parece ser um Rottweiler. Olha o Tuti. Eita, esse é bonitinho, hein? Tuti, o que é Tuti? É o cachorrinho. Não, mas que raça que é ele? Eu acho que é um Lhasa ou um Maltês. Pessoal, se fala... como que é? Dachshund? Deixa eu ver. Fala aí, Lupe, eu não entendo. Acho que se pronuncia. Tá igual o da Atena. Eu não sei o nome do salsichão, mas eu quem falaria tiver... isso. Sábado, 6 e... Quem tiver o salsichão pra dar aí, eu tô aceitando. Tem um amigo meu doação. que vem aqui de vez em quando que faz um... Ó o Lu e Léo aqui, ó. Lu e Léo. A Lu e o Léo. Deve ser irmãos, né? Kiara e a Lucimaria são as nossas filhas de patas. A Kiara é a Golden e a Lúcia Maria misturada com o pastor. Nome composto, é Lúcia Maria? Misturada com o pastor? É o salsichão do pastor? É o salsichão, não é. Tem muito cachorrinho aqui, hein? Hoje é Dia Internacional do Cachorro. Manda foto aí pra gente do seu au-au. Olha o Thor aqui, ó. Nosso cão-herói, Paulo de Sumaré. Thor deve ser grandão, né? Não, é pequenininho. Thor tem bastante. Sabe um cachorro que sumiu? Você não acha? Olha, você acertou. A Luna é fila. É fila? Fila. É Fox Paulistinha, né? Fox, nunca mais vi. Nunca mais vi. Piquenês. Sabe, Fox Paulistinha tá igual uva com semente no mercado. Você não acha mais, né? Você só acha sem semente. Agora é só aquela Thompson, né? Uva que é a uva sem semente. A uva com semente tá em extinção. Bom, vamos seguindo então pro nosso Repórter CBN. Antes, vamos ouvir o que os ouvintes estão mandando áudio. Se o Palmeiras é ou não é campeão mundial. Quer ver, ó? Se a FIFA considera o Palmeiras campeão mundial, quem são esses mal acabados aí pra dizer que não? Aí. Faça-me o favor. Aí, ó. O ouvinte falando a E verdade. aí, pessoal da Rádio CBN, boa aí? tarde. Tudo bem, lindão? Então, esse Palmeiras aí não tem mundial não, cara. Que isso, cara? Não tem nem mundial de bolinha de gude? Que Não, isso? vai devagar. E também, a Ponte Preta aqui, ó, mais velha que o Palmeiras, esse timinho. Não é, não. Quando a Ponte Preta foi criada, ela jogou o primeiro jogo dela contra um time verde e branco da capital. Era o Guarani de lá. Já tinha o Palmeiras, já. Não tinha, não. Tinha. Ai, meu Deus. Já saiu lá ou ainda não? Boa tarde, amigos da Nossa, CBN, André tá acelerado, Costa de Capivari. Ô, André, venceu, um abraço hein? a vocês, companheiros das minhas tardes semanais. E lembrando que o Leão venceu. O Leão do Sorocabana Capivariano. Venceu. Venceu o São Caetano no finalzinho.
fez o gol, acabar o jogo. Boa. Mas o importante foi a vitória. Exato. Semana que vem a vaga para as quartas. Tá bom. Um abraço a todos. O Capivariano costuma fazer gol no último minuto, né, Cabelo? Costuma. Mas assim, foi uma característica dessa abertura das oitavas, porque alguns times que fizeram boas campanhas na fase de classificação foram surpreendidos. O São Caetano, o Taquaritinga, que fez uma bela campanha. Foi bom não ter jogo sábado, hein? Foi bom não ter jogo. O 15 bateu o Oeste em Santana Cuidado, do Parnaíba. Então, sinal de alerta ligado. Repórter CBN, a gente volta. Repórter CBN. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024. O governo federal vai ampliar o Vale Gás para 20 milhões de famílias até o fim de 2025. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Atualmente, o benefício de R$ 102 é distribuído para mais de 5 milhões e 640 mil famílias. O Vale Gás é pago junto com Bolsa Família, mas passará a ser disponibilizado diretamente para a compra do botijão em distribuidoras. O Brasil precisa reduzir em 92% as emissões de gases do efeito estufa até 2035, de acordo com o Observatório do Clima. Os níveis referentes a 2005 são a base usada no cálculo. O país é o 6º maior emissor do planeta. A proposta é necessária para tornar a meta compatível com a limitação do aquecimento global a 1,5 graus. Um homem preso por suspeita de ter causado um incêndio que destruiu cerca de 1.000 hectares de fazenda em Bom Jardim de Goiás recebeu R$ 300 para cometer o crime. A informação foi confirmada pelo delegado que investiga o caso. Uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros e composta por 50 produtores rurais chegou a ser realizada para combater o fogo. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito está detido em um município vizinho e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. O Egito não vai permitir que as forças israelenses permaneçam na fronteira do país com Gaza. O posicionamento foi divulgado por um veículo de comunicação egípcio que atribuiu a informação a uma fonte de alto escalão. O Egito atua como mediador ao lado de Catar e dos Estados Unidos para alcançar uma trégua de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36, Mário Quintino, boa tarde para você. Situação das estradas neste momento. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Campinas Montemor. Nosso ouvinte já encontra a movimentação mais intensa em direção de Hortolândia. A atenção logo na saída pela Alix da Cunha, inclusive mais cedo teve até uma ocorrência ali na Alix da Cunha. Agora a pista está liberada, mas tem excesso de veículos, então atenção aí pela região. A gente comentou mais cedo também que tinha obra na rodovia Santos Dumont, altura de Campinas, altura do Campo Belo. Pista já liberada nesse trecho, nosso ouvinte consegue passar por ali em direção da Bandeirantes e também da Prestes Maia, mas a movimentação é intensa aí na Santos Dumont, principalmente para quem vai em direção de Indaiatuba. Atenção principalmente na altura do Parque Uziel. Na chegada já para o aeroporto de Viracopos, acesso para a Avenida José Angarten, por enquanto não tem dificuldades. E falando também da Miguel Melhado Campos, na ligação entre Vinhedo e Viracopos, movimentação intensa aqui em Campinas, altura do Campo Belo, e ainda tem as obras lá no trecho, então atenção tanto em direção do aeroporto, quanto para quem vai no sentido contrário em direção de Vinhedo. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado. Já tem mais informações no ponto final. Você sabia que a Monroe inventou o amortecedor dos carros? E não para por aí. Hoje seguem desenvolvendo tecnologias para garantir a sua segurança e conforto. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Medicina é mais que um curso ou uma profissão.
é a certeza de um compromisso repleto de dedicação, entusiasmo e brilho nos olhos. Medicina agora é no CEUNSP. Vestibular dia 8 de setembro em Itu. Então, se a medicina te escolheu, o seu lugar é no CEUNSP. Vestibular Medicina CEUNSP. Provas dia 8 de setembro. Inscrições em ceunsp.edu.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Na estreia de Bruninho e também no Campeonato Paulista, o Vôlei Renata não conseguiu vencer o SESI jogando no ginásio do Taquaral. O jogo foi definido no tie-break, melhor para o time visitante. O SESI, com show de Darlan, levou a melhor e venceu por 3-2. O Vôlei Renata volta às quadras sexta-feira, 19h, contra o Suzano, jogo que acontece em Suzano. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Caoa Sherry. Consulte condições em caoasherry.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Scooby-Doo, cadê você? Eu tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Vamos seguir a arte dos doguinhos aqui. A Mel, ó. Mais uma Mel mandou aqui pra gente. Não é a mesma? Não, é outra. A outra aqui, ó. Teodoro, fã da CBN. Um Shih Tzu, né? Shih Tzu. Esse é Shih Tzu. Ele tá com lencinho porque voltou agora do banho, né? Olha, a gente falou de boxer, olha outra aqui, ó. Diana, uma boxer. Essa parece mais ainda o cabelo. Olha que bonitinha. Bonitinha, com óculos e tudo. Boxer é o melhor cachorro que existe. Boa tarde a todos. Será que o Corinthians trocaria o título da Sul-Americana pela permanência na primeira divisão do Brasileirão? Sim. O Corinthians trocaria. Vai ficar. Vai não, hein? Não tá faltando competência e não tá tendo sorte. Nossa, que bonito o Logan, hein? Pensei que fosse... Cachorrão bonito, velho. Como é que chama esse aí? Esse é o Bernese. Bonitão, hein? Palmeiras sim é campeão mundial. No ouvinte. É o cachorro dele aqui. Esse chama Desastre. Isso aí é da internet. É da internet, né? Meu Nino também foi pego no canil pelos maus tratos e hoje tá com a gente. Cosmo. Bonitinho, hein? Deixa eu ver o Muito Cosmo. bonitinho. Olha que bonito. Não, o Nino. O o xodó Nino. do pai dele, o Cosmo. O Cosmo chama. O Cosmo é o cachorro. O cachorro. O Nino é o dono dele. O Nino é o dono, isso mesmo. Que bonitinho o Cosmo. Ó, aqui é o Pete, a Frida e a outra Frida. Não, o Pete e a Frida. Só que aí mandou a Frida no corpo inteiro. É o Salsichinha esse, né? É o Salsichinha e um Pitbull. É isso aí. Outro aqui mandou, achamos ela no meio da rua 1 ano e meio atrás. A Lula. Lula bonitinha, hein? Ó o Rubão aqui, ó. Opa! Chegou. Ô, louco. É isso aí. O Alexandre Nova Europa mandou o Rubão pra gente aqui, ó. Alexandre Nova Europa, ele não gosta muito de você, viu? A gente vai fazer até um UFC. O Alexandre não gosta muito de mim? Não, ele não gosta. Vai ver. É sério, Alexandre? Você não gosta de mim? Deixa eu ver as mensagens. Vê o histórico de mensagens dele. Deixa eu ver aqui. Ele mesmo, olha as cornetas. Como a ausência do Eliel enaltece o programa. É ele. Pô, Alexandre. Que isso, cara? Em contrapartida, tem um que é seu fã, que a gente falou que você fazia pix pra ele, ele ficou bem bravo. Faz parte. Ó o Billy, um Yasa. Bonito o Billy, hein? Yasa e Shih Tzu são bem parecidos, né? Tá com a dentadura fora de esquadro, mas é bonito.
Ó, esse aqui é Talismã, o Dimas, lá de Itu. Conhece o Dimas aí das redondezas, Chaibe? Não conheço, não. Pode ser que eu conheça assim, mas não sei o nome assim, não lembro. Dimas Mas, Souza. Mas que confusão. Que cachorro que ele tem? Que cachorro que ele tem? Ele tem... Cadê o Dimas aqui? Volta, Dimas. Ih, rapaz, sumiu. Dimas. Ih, o Dimas sumiu aqui. São muitas mensagens. Ah, faz parte. Não, é o Tasmania, Dimas. É um sem raça definida. É igual o meu, Bela. É. O cachorro que a gente não vê mais também é dálmata, né? Dálmata foi Cocker. Cocker é outro. Cocker, eu tive o pitoco. Nossa, fugiu. Cocker também não vê. Nossa. Olha o Cacunga aqui, ó. Não tem Calunga? Esse é o Cacunga. Esse é o pastor alemão, igual o X9, o K9. K9. A Juliana de Vinhedo tem a Meg e a Mel. Bonitinhas, hein? Mas já viraram estrelinha. Saudosa. Igual as minhas. Nossa, é triste. Olha que bonitinho aqui o cachorrinho, a lindona deles aqui, ó. Isso é foto de internet, né? Foto de internet. Tudo leva a crer que sim, né? Ó, o Floquinho lembra o Boris, hein? Floquinho lembra o Boris. Floquinho, bonitinho o Floquinho, hein? Podia ser amigo dele, né? Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo programa e pela animação. Um abraço aqui de Itu. Olha os ouvintes de Itu, hein? Todo mundo sintonizado na CBN, hein? A animação vem daqui 10 dias, mas tá tudo certo. Obrigado. Tá animado com a vitória de sábado sobre o Goiás, o pessoal do Ituano. Aqui Nossa, também, é verdade, hein? Ganhou, parece hein, que velho? Reagiu o Ituano, hein? Agora já era, não cai mais não, hein? Não, vamos aguardar, né? Tem mais um ouvinte aí mandando áudio, Nilson Belisário. Põe no ar. O nome do salsicha da raça é Dachshund. Como que é? Não consigo. Dachshund? Dachshund. Eu não tenho. Tem que fazer um negócio diferente aí? Dachshund. Ó, quem souber onde tá dando esse cachorro aí, eu quero um. Eu gosto desse tipo de animal assim. Vamos lá. Cabelo, Ponte Preta perdeu, meu velho. Nossa, um jogo medonho, terrível. E aí vai aquela coisa, no intervalo nem teve momento, nem teve os melhores momentos pra mostrar pro telespectador tamanha pobreza apresentada. Será que é inédito isso aí? Eu não lembro, Carlão. Esportiva? Pode ser, cara. Sei não, hein, cara. Porque os diretores, o pessoal que trabalha na transmissão, separa ali alguma coisa, mas nem isso teve. Então, por esse aspecto, a gente pode ver a pobreza apresentada no futebolzinho medíocre, tanto de Ponte quanto do Operário. Viu? É que o Operário fez o gol e tal, mas talvez, não sei, talvez o empate, né? Enfim, melhor. O que chama atenção. Melhor. Desculpa. Não, Chay, só concluído aqui, rapidinho. Melhor pro Operário e a Ponte, que até então não tinha perdido em casa, tem esse novo fato. Vamos ver o que o Nelsinho vai preparar aí. Um jogo difícil contra o Santos sexta-feira na Vila Belmiro. O Santos também que tá apresentando um futebol bizonho, né? Um futebol pífio, horrível. Então, vamos ver o que nos aguarda para sexta-feira. Oi, Scheibe. Não, o que chama atenção a queda de produção da Ponte Preta, né? Mas não foi só nessa partida, nas últimas partidas em casa, apesar de ter ganho do Avaí também, um jogo muito... que a Ponte Preta conseguiu um gol já no final da partida, mas fez um jogo ruim também. Contra o Goiás foi melhor, a Ponte acabou achando um gol no final também, numa cobrança de falta do Dodô, o Goiás tinha sido melhor. E culminando nessa derrota para o Operário, né? Dos últimos 12 pontos disputados, a Ponte Preta fez apenas 2, que faz ela estacionar nessa parte da tabela. Salvou o Guanás, hein? Porque se o Guanás perde mais uma, ele cai, hein, velho? Ele tava balançando, 3 derrotas consecutivas. Salvou o Guanás. Mas a Ponte flertando agora outra vez com a parte de baixo da tabela, né? Tá 6 pontos só, com times com jogos a menos aí. Então a Ponte tem que se ligar nesse momento, que tem campeonato pela frente ainda. Ainda que tem Paysandu, CRB, Botafogo, tudo na cola da Ponte ali. Se você visse o olhar de morte que te olharam quando você falou que flertou com a parte de baixo da tabela aqui no estúdio. A realidade tem que ser dita, cara. Nossa. Infelizmente. Eu queria dizer que você não precisa fazer academia hoje, não. Já perdeu uns 4 quilos. A secada que te deram aqui, a hora que você falou que a Ponte voltou a flertar com a zona de rebaixamento. Mas enfim, todo mundo tem direito à opinião, Carlão. Pode mandar. Não, mas o Fábio tá certo. A Ponte corre. Hoje ainda não, mas com esse futebol dificilmente ganha do Santos, mesmo o Santos numa fase ruim. A Ponte vem de 4 jogos sem conquistar resultados positivos, né? O Curitiba, sim, né? Foi fora de casa. Agora, o grande aliado da Ponte, o grande trunfo da Ponte eram os jogos no estádio Moisés Lucarelli. Verdade. As vitórias. Hoje já não acontece mais. E fora de casa ela não pontua. Por isso que tem que tomar cuidado. Sinal de alerta mais do que ligado, até porque se ela perder para o Santos algo que é normalíssimo,
e os resultados dos adversários deram todos errados contra ela, ela fica 3 pontos de diferença do Z4. Uma campanha que estava tranquila começa a ficar dramática. E é o que não pode, né? Não pode, porque ela não demonstra essa força fora de casa. E se dentro de casa ela começar a enfrentar dificuldades, ela vai lá pro rebolo. Aí é difícil. Agora volta Igor Inocêncio, né? Diante do Mas Santos. eu tenho uma lista de jogos, os piores jogos que eu já trabalhei. E esse ele tá dentro. Esse tá. E ele tá ali no top 5. Ó, eu da Ponte já tenho citaria 2. um Ponte e Vitória, um 0x0, um sábado à tarde. Foi acho que 2 anos atrás. Quer ver? Horrível. No mesmo campeonato, eu citei ano passado Ponte Ituano também. Teve um Ponte e Red Bull Brasil na época, era 2018. Os dois foram 0x0, os dois ficaram livres do rebaixamento. E na última rodada jogou Ponte Ferroviária. Era o Brigatti o treinador. Ah, sim. Nossa! Quase que a Ponte, se ela toma o gol da Ferroviária, ela cairia. Não, mas a Ferroviária não fazia um gol, não ia fazer gol nunca. E teve outro. Aí teve, quando tava em Goiânia, jogou Vila e Novo Horizontino uma vez. O jogo teve 10 horas de duração. Deus me livre. 10 horas de duração teve o jogo, porque não acabava. Esse de sexta teve 8. Não, o de sexta foi terrível. Chegou uma hora que eu encostei na ambulância e falei pro cara, deixa eu deitadinho aqui um pouquinho, porque não tem nada pra eu falar. Horrível. Vem do lado bom pra Ponte, né, Léo? Desculpa. Vem do lado bom pra Ponte. Apesar da próxima rodada ser contra o Santos, a Ponte depois faz 2 jogos mais que ganháveis no Moisés Lucarelli, contra a Chapecoense e contra o Ituano, 2 times que lutam contra a parte de baixo da tabela. Se a Ponte se complicar nesses jogos, aí sim pode ficar difícil a situação, porque são 2 times que estão na parte de baixo da tabela, mas a Ponte tem tudo para voltar a vencer contra a Chapecoense e Ituano no Moisés Lucarelli. E no sábado à tarde era para ter Primavera e Comercial, mas devido à situação climática, o jogo foi adiado. Vai ser amanhã 8 da noite. E o jogo da volta no domingo, 10 horas da manhã. Já tá. Nós temos isso, né? Já. Tava marcado para sábado, 3 da tarde, em Dayatuba. É domingo, 10 da manhã. Alterou então. Não, é domingo, 10 da manhã. Eu acho que não, ele preciso confirmar. Preciso confirmar. Não, domingo, Tava 10 marcado da manhã. a volta para sábado, 3 da tarde, no Gigante da Vila Industrial. Eu acho que o senhor confundiu a data, hein? Não. É Vamos domingo. No Ítalo Mário Limonge. É domingo, 10 da manhã. Vê no site da federação esse jogo, já tá... No do GE tá 31/8, que é sábado. Que é sábado. Né? Não, é dia 1º de setembro esse jogo. 1º de setembro? 10 da manhã. Se for, melhor ainda. É. Sabadão, pode se preparar. Que foi? E amanhã, pra quem quiser, vai ter a luz. No site da federação? Não, no site do GE tá dia 31... 31/8 às 15 horas, às 3 da tarde. Primavera Comercial, Mudou. Alterou? É porque é da Federação Pernambucana de Futebol. Não é no site da Federação Paulista. A gente tá errado. Agora o site é FPF, Federação Pernambucana de Futebol, atualizou o jogo da Copa Paulista pra domingo. 10 da manhã. 10 da manhã. Primavera SAF. Infelizmente foi um erro o pessoal colocou no site errado, mas tá lá. federaçãopernambucana.com.gov.br 10 horas da manhã lá no Ítalo Mário Limonge. O que já tava ruim... O cabelo é raiz mesmo. O cabelo é raiz, vai comigo amanhã no Walter Ribeiro, ver São Bento e Portuguesa. 8 horas, hein? Jogão, hein, Scheibe? Jogão. Vamos lá amanhã, cara. Pô, quem sabe? Adiou, então, Primavera mudou de 31 para 1º de setembro, às 10 da manhã no Ítalo Mário Limonge. Posso tirar só uma dúvida? Pode. Quando jogar às 10, que hora que o senhor começa o trabalho? O trabalho? Olha, tradicionalmente umas 8h15 da manhã. 8h15 já pra você ir pro jogo, entendeu? 8h15 da manhã você já tá ali, já estralou a primeira. Eu estralo a primeira. 8h15 da manhã de domingo. Da manhã de domingão. Domingão, Nossa, né, velho? mas até o padre que toma o cálice lá pra fazer Eu tenho um como ritual que é o antes nome? do meio-dia. Não dá tempo, porque a missa começa às 8. Isso aí é lá até no o padre final. perde pra ele, velho. Tá louco. Não dá. Tá louco. E já vai uma Copa Lomba ou não? Um queijinho com bastante orégano e azeite. Antes do meio-dia, sem condições. Nossa, se eu tomar água de cachoeira, um queijinho desse com orégano e azeite... Não, e aí depois... eu interdito a Sanasa. Depois ele fica bravo que dos 10 itens que tem, 8 tá ticado, entendeu? Não, mas hoje eu tô bem. Mas a gente tem que dar parabéns pro Cabelo que ele gabaritou os exames dele, hein? Ele passou por uma bateria de exames e gabaritou. Colesterol ruim tem. Triglicéridos. Ácido úrico tem. Gordura no fígado tem. Na hora assim, ó. Gota, tá assim, vixe! Nem gota, é cachoeira, né, velho? Pelo amor de Deus, hein?
E o São Paulo com o time reserva ganhando, Carlão. Você vê como a coisa é, hein? É, e 2 golaços, né? Do menino William Borges e do Eric. Uma vitória importante, dá confiança pro São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo tá ali, né? Tentando incomodar os líderes do Campeonato Brasileiro, mas esses jogos contra equipes mais frágeis, o São Paulo no Morumbi costuma sapecar e ontem foi bonito. Venceu o Vitória por 2-1. O Vitória tava indo bem, mas deu uma oscilada pra baixo, né, Chaime? Exatamente, depois de bons jogos, inclusive ganhando do Palmeiras no Allianz Parque também. Tinha engatado bons jogos, mas agora parece que voltou à tona, voltou à zona de rebaixamento, tem que tomar cuidado. Né? Esse jogo do Vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque enganou 2 trouxas, né? Jogo fácil pra nós. Foi nesse. E aí depois caíram no conto do Vigário, dos 2 lanches por 10. Nossa. Ficaram 3 horas no... Parecia pato, só andava e... Né? Enfim. Não só fazer barulho, né? Mas, ô Cabelo, São Paulo tá vindo, hein, velho? São Paulo tá vindo. É aquilo que eu falo. São Paulo... Não, ainda vou esperar um pouco pra cravar o São Paulo brigando pelo título. Mas vai ficar ali. Terceiro, quarto, uma Libertadores. O problema é que o São Paulo ele se enquadra na mesma situação de Flamengo e Botafogo. São 2 competições e ele vai priorizar a Libertadores, assim como o Botafogo, assim como o Flamengo. O caminho do título do brasileiro, se nada de errado acontecer, agora tá escancarado pro Palmeiras. Mas eu não tiro Fortaleza dessa briga, hein? Pelo título? Pelo título. Eu também. Mas não tem força, não tem força, não tem arrancada. Tá, já faz aí uns 3, 4 anos que ele tá ali briscando, começou mal acho que foi ano passado, reagiu, bateu lá em cima. Outras Copas, né? Eu ainda prefiro esperar. É o melhor time do retorno, Fortaleza. Online, hein, hoje. Eu acho que é uma campanha histórica, sensacional, e seria muito legal se batesse campeão. Agora, eu acho que o Palmeiras tá chegando muito forte, só com o brasileiro. Tá foca. E assim, destacar o bom trabalho do Luiz Zubeldia. São Paulo, recuperação tirando maluco. Os ataques, os chiliques dele, mas ele tem feito um ótimo trabalho. Nossa, William gosta, aliás, todo William é meio bom de bola, viu? William... quando tá com os exames em dia, né? Isso, quando tá 2 apto, né? Todo William é bom de bola. O William Bigode, inclusive, entende de investimento. Se estiver precisando... Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMan. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h57 de volta com o nosso Arena CBN. Vamos abrir já, né? Vamos abrir. Pois não, Chaco? Que susto, velho. Desculpa. Não, eu ia fazer só uma ponderação que o ouvinte mandou mensagem pra gente um pouco antes, no começo do programa, e a Conmebol confirmou realmente os jogos da Libertadores da América, das quartas de final, os primeiros jogos, né?
Na quarta-feira, dia 18, às 7h, tem Fluminense e Atlético no Maracanã. Às 9h30 tem Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Na quinta-feira, às 7h também, tem Flamengo e Peñarol, no Maracanã também. Então, 3 jogos no Rio de Janeiro, né? Nessa primeiro jogos de ida. Um vai ser na terça, outro na quarta, outro na quinta. Não, 2 na quarta e 1 na quinta. Que BO, hein, velho? E outra, né? Com a Atlético Mineiro e São Paulo não podem se ver. E com a torcida do Peñarol aí também, que dá trabalho, uma barbaridade. É um caldeirão. Vai ser igual Boca e Fluminense. O ouvinte tá fazendo uma ponderação aqui, que o Lupe falou que o padre da missa bebe mais que o cabelo. Ele falou, o vinho da missa é bem pouquinho, pode parar com isso. Padre Júnior. Padre Júnior mandou mensagem aqui pra nós. Ouvinte nosso. Foi o Padre Júnior. Padre Júnior. Eu não falei nada disso, quem falou foi você, não, hein? Você falou que não, o padre não. Dar uma calibrada na missa. Não, eu falei que o horário da hora que o padre toma um pouquinho do vinho é lá pelas... Essa missa começa às 8, é 8h40, 8h45. O meninão 8h15 já tá mamado. Quem tá mamado é o cabelo, não é o padre. Pegar a censura agora, pra provar as coisas que você fala. Vamos pegar lá, então. Ah, pelo amor de Deus. Por favor, quer que eu providencie? Você falou aqui no bloco anterior que o padre da missa tá por favor, não faz isso comigo, eu vou na missa. Mas você vai lá do Padre Júnior? É do Padre Júnior? Aliás, o padre, qual paróquia que é? Pode, eu vou aí conversar com o senhor, padre. Aliás, eu vou mandar o Lupe confessar com o senhor e, além de confessar também. Tem umas coisas aí pra soltar, né? Umas bicicletas que andam pedalando errado. Bom, já abrimos o prófago. Ele me pega. Cara, pelo amor de Deus. Vamos lá. Não vou pecar mesmo, Padre Bruno. Aqui, ó, mais uma salsicha apareceu aqui, ó. Da Eliane de Paulínia. Boa. Eliane de Paulínia mandou aqui pra gente a Poli, 7 anos. Polidense? Ó, é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Botafogo. Perto da casa do Guarizo, eu morava lá perto. Nossa, vamos mandar o Guarizo pra ele fazer uma sessão de exorcismo. Não, mano, não é. Mano, o padre vai vir aqui pegar gente. Não, mas o Guarizo tá precisando. O Guarizo tá precisando só de oração, só. Tá com uns 4 encostos parados, vai. Vamos. E 3 fuma. Gente do céu. Manda o cabelo. Vamos lá. Não, tem que abrir. Tem que abrir. Abriram. É a música. Quem que é? Apesar que a música pode deixar bem baixinha, que é chata de hoje. Nossa, o cabelo depressiva. Não é ela é famosa, mas ela é Tinha meio música chatinha, melhor em 84, aí você foi mal. Ele é 84. Não, eu não falei o ano. Não, já falou. Não falei, eu não falei o ano. Não falei o ano. O amigo do Padre Bruno já falou. Você não falou o adversário, você não falou o jogador do outro time. Você tá Eu vou excluído. chamar o Padre Bruno. É Palmeiras e quem? 85. É Padre Bruno? Padre Júnior. Eu vou chamar o Padre Júnior aqui. Que jogo aqui. que é? Você não falou contra quem? Ele já broxou, você já deve ter acertado. Ninguém acertou. Eu vou falar. Universitário. Então Não foi tem. 87. Não tem esse jogo. É o Guarani, né? É o Guarani. Não, ele 87, Libertadores. Não foi esse que seu... Eu fui com a minha avó, velho, no Brinco de Ouro. Universitário e o outro. Se foi Aliança Universitária era do grupo do Guarani. 87. 87, ele é 84. Não, eu não palpitei. 84. Não, 84. Não, vocês estão tirando o meu direito de palpitar. 5-1, hein? Ou 88. Que ele entra como 88. vice-campeão. Meu palpite Isso, é 88. Fecha 88, eu vou de 87, não tem como errar. Não vamos errar. Vai pro jogo aí, Lócio. Aí, ela. Entraram em campo já classificados e para jogar ofensivamente. Logo a 2 minutos, Tony dominou bem um cruzamento de Barbieri, mas acertou o travessão. Logo em seguida, veio outro cruzamento de Barbieri. Dessa vez, Boiadeiro escorou para Tony e na dividida com a zaga, Carranza marcou contra. Guarani 1-0. Mas a vantagem bugrina só demorou 2 minutos. Num contra-ataque rápido, Torrealba recebeu na área e chutou forte. Sérgio Neri rebateu e na sobra, Rei Munhoz empatou a partida. Com o empate, o jogo ficou equilibrado e também violento. Até que Barbieri sofreu dura falta, torceu o joelho e teve que... E aí? Vou falar pra você, Lupe, ó, tem ganhador, mas naquela fraude, né? Ele é, mas cercamos bem, fechamos, não teve como bem. Mas o Carlão de Freitas me disse aqui que esse jogo, o Guarani pegou essa vaga porque ele foi o vice-campeão brasileiro e perdeu pro Sport em 87, né? Porque o Sport é o campeão brasileiro de 87, não é? É isso, não é?
É o Flamengo, Não. né? Mas oficialmente o Não, Sport... fala o time aí Quem que já saiu quem com que é o repórter campeão CBN. brasileiro Guarani, de 87? Sérgio Nery, Marquinhos, Marcão, Wagner e Alberes, Paulo Também, Isidoro, é o Barbieri, depois Tozinho Sport. e Pedrinho Maradona, Boiadeiro, Tony, Careca, Carlão técnico falou. finado, Eli Carlos. Elicão. Grande Eli Carlos. Ei, rapaz, vambora, porque o Padre Júnior mandou aqui que não vai ter solução pro Guarizo, já tá condenado. Ah, já foi. Então vambora. oficial. Fiquei triste agora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223.